Paz do Senhor Jesus, boa noite a você que nos assiste pelo nosso canal. Eu agradeço, você permite que a gente entre aí na sua casa, através do seu celular, da sua TV, do seu smart. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai destrinchar uma palavra no seu coração, vai levar uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança, de fé. E é isso que a gente tem orado, né? E esses dias, eu pensando a respeito do momento em que nós vivemos, né? Do instante em que nós estamos nessa pandemia, né? E aqui em São Paulo, a nossa igreja tem abrangido muitos estados e países, né? E falando daqui de São Paulo, a gente entra no lockdown e todo mundo novamente fechado. E parece que no momento que a gente está já se abrindo, né? A princípio partindo, trabalhando, de repente fecha de novo, efeito sanfona, né? Abre, fecha. E aí eu fiquei imaginando a situação das pessoas, né? Me colocando no lugar de cada pessoa, a nossa também, do quanto isso gera no nosso coração, de tristeza, de insegurança, de insatisfação, de enfado, de perspectiva. Quanto isso gera no coração do pai de família, no coração da mãe, no coração do filho, do estudante que está em casa, da mãe que também não está conseguindo trabalhar, ou trabalha de casa com os filhos dentro, ou pai, ou quanto isso gera assim de temor, né? E sempre que essas circunstâncias acontecem nas nossas vidas, sempre que vem momentos assim que nós não temos controle, né? Absolutamente, ainda que seja ilusório a nossa sensação de controle de algo, mas sempre que nós temos uma situação parecida com essa, gera alguma coisa, uma turbulência na mente, no coração, nas famílias, nos relacionamentos. E eu fico imaginando que muitos de nós temos sempre, em momentos assim, perguntas. Surgem mais perguntas do que respostas. Todo momento de crise sempre surge mais indagações, questionamentos, os porquês que nós muitas vezes semeamos e colocamos diante de Deus, diante dos amigos, diante das pessoas, os porquês que isso acontece, são as nossas perguntas. Por que daquele motivo, por que daquela situação, por que daquela circunstância, o porquê que está acontecendo isso na minha vida. E aí vem uma outra circunstância, uma outra situação que eu coloquei no tema de hoje, né? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer da minha vida? Eu vejo a circunstância que nós estamos passando e eu olho para mim, você olha para você, aí você que está sentado no seu sofá ou no seu trabalho, ou você está caminhando, ou você está no seu condomínio lá embaixo, independente de onde você estiver, com a sua família, na sua cozinha, você está lá sentadinho ouvindo essa palavra. Muitas vezes veio algo assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E eu tenho certeza que hoje é uma palavra para você, uma palavra para o seu coração, para o nosso coração a respeito desse tema, a respeito dessa questão. E sempre que acontece essa situação de instabilidade, essas perguntas vêm. Eu queria que você olhasse hoje, porque a gente vai transitar um pouquinho no livro de Jonas. É um livro do Velho Testamento, é um profeta do Velho Testamento, os últimos livros ali do Velho Testamento. E talvez nessa história de Jonas, talvez diferente de outros livros, de outros profetas, tem uma mensagem específica, longa, temas. Ela não, o próprio livro é a mensagem. São 4 capítulos que nós transitamos ali, onde o próprio livro é a mensagem. A própria história de Jonas, a própria vida de Jonas, eu creio que nós podemos tirar assim valores e lições espirituais muito importantes para o dia a dia, muito importantes para o hoje que nós estamos passando e muito importante para nós entendermos assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? Então, muitas vezes você vai ver esse livro, e a gente vai falar um pouco aqui, você vai ler aí na sua casa, onde você estiver, independente de onde você está, no seu lar, você vai identificar, e eu espero que você identifique, esse é Jonas, quando você estiver lendo, a gente estiver aqui transitando. Em outros momentos você vai falar assim: não, esse sou eu, esse sou eu. Essa história é minha. Isso tem a ver comigo, com a minha caminhada. Isso tem a ver com a minha decepção, com a minha alegria, ou com a minha rebeldia, ou com o meu júbilo, ou com a bênção que veio sobre mim. Então faça esse exercício mesmo, não tem problema. E muitas vezes que você estiver ali olhando, a gente estiver falando aqui, você no seu coração pode dizer com toda clareza: esse é Jonas.
mas esse aqui sou eu. Não, aquele ali sou eu de novo, mas é a minha vida, mas é a circunstância que eu passei, é o momento que eu fui ferido, é o momento que eu consegui a vitória, é o momento que eu tive que recuar. Então faça esse exercício. Esse livro de Jonas, ele foi escrito lá no 8º século antes de Cristo. Ele é um profeta, é um mensageiro de Deus, e eu chego a... pesquisando aqui, ele está muito contemporâneo, talvez ele tenha sido discípulo, né, de um outro profeta, Eliseu, mais conhecido, assim como Elias, né? Então Jonas, ele é um profeta que transitava ali em Israel, naquele período, e que ele por um momento, ele é chamado por Deus, numa mensagem clara e específica, para que ele vá a um povo e anuncie sobre a situação daquele povo, e ele proclame arrependimento, e ele faça esse trabalho. Jonas, então, ele ouve o que Deus fala para ele. A Bíblia diz que Deus dá a mensagem direta a ele, diretamente. E aí ele simplesmente tem uma atitude de ir para um outro lugar a qual Deus estava pedindo para que ele fosse. Ele vai para um outro lugar. No meio do caminho acontecem algumas coisas. Ele talvez não ficou muito feliz em ter que anunciar a Nínive, porque a Nínive pertencia aos assírios, que eram concorrentes, eram inimigos de Israel. E inimigos ferozes, cruéis. Então Jonas não estava muito satisfeito e talvez muito confortável. Talvez por isso as atitudes que ele tomou. Inclusive por isso as atitudes que ele tomou. E esses ninivitas eram inimigos de Israel. Jonas também levantou essa indignação dentro do coração dele, mas ele não disse nada a Deus. Simplesmente Deus falou, e é muito comum que Deus fale com Jonas e Jonas não fale nada. Isso a gente pode falar um pouquinho a respeito disso. Deus falando e as pessoas não falando, não respondendo, não colocando. E Jonas não fala, mas ele também não faz o que Deus pede. E aí ele vai para Tarsis, e no meio do caminho lá, a gente sabe, vocês sabem, é um livro conhecido, por causa do grande peixe que o engole, o grande mar revolto, né, e grande tempestade. Chega-se à conclusão que ele é a pessoa que deve ser jogada ao mar. Ele pede para ser jogado, e quando ele é jogado, aí acaba toda a tempestade, o peixe o engole, conforme o Senhor determina, e depois o peixe o joga, o vomita numa praia, e aí finalmente ele vai e faz aquilo que Deus quer que ele faça. Então isso é um pouquinho do que essa história do que o livro fala. Mas o primeiro item que eu quero abordar conosco nessa noite, depois de entender que foi tudo isso, né? Que ele vai para um outro lugar, no caminho o navio é atormentado, Jonas é jogado ao mar, a tempestade passa, o peixe engole, ele ora a Deus dentro do peixe, Deus ouve, o bicho vomita, ele prega, todos se convertem e parece que é um final feliz. E para a população de Nínive é um final feliz, mas para Jonas, no final do livro, a gente vai ver que existe uma pergunta e não houve uma resposta. E talvez a gente possa dar essa resposta hoje. Eu queria colocar o primeiro ponto nessa noite, e o primeiro tema que eu falo assim, que é esse momento que nós passamos, que é um momento de crise, um momento de instabilidade, aquele que eu estava dizendo. E eu quero falar a respeito dos primeiros 5 versículos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Um dos primeiros pontos que eu quero enfatizar com você nos momentos de crise, porque você pode estar passando, né? Você pode estar perguntando, você pode estar questionando. Você que nos ouve, você que me ouve,
E um dos momentos importantíssimos, quando estamos mais vulneráveis, quando estamos mais sensíveis, é que você fique atento à voz que o chamou. Houve uma voz que chamou você. Houve há um Deus que convocou você de alguma forma, de alguma maneira, de alguma experiência, trouxe você para Ele. E há um chamado na sua vida, no seu coração, em que por muitos momentos, através e por causa dessas crises, nós nos distanciamos, você se distancia. Isso é um perigo danado, é um perigo enorme. É um perigo de você estar distante, não estar ouvindo a voz de Deus e distante daquele chamado verdadeiro, trazendo outras coisas para o seu coração, para a sua vida e às vezes passando uma circunstância hoje totalmente diferente da qual você foi chamado. Então que o primeiro ponto no versículo 2 é que você fique no seu chamado. Ouça a voz e vá na direção certa. Fique no chamado que o Senhor deu. Porque ele disse assim, levanta você, tome uma atitude, tome posição. Minha avó dizia assim, tome tenência, menino, né? Fique de pé, né? Posição de guarda. Então vá à grande cidade de Nínive, que é o desafio que eu dei para você. E tem um desafio que eu tenho para você, clama contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. Então o primeiro ponto que eu quero dizer a você, relembre no seu coração, na história da sua vida, se eventualmente você está nas fileiras do Evangelho, está nas fileiras de Cristo, se você serve ao Senhor, ou mesmo você nos ouve nesta manhã e nessa noite vê a sua vida totalmente sem rumo, a sua vida totalmente sem sinergia e sem conexão com nada, nem com o passado, nem com o presente, nem com o futuro, nem com ninguém. Então Deus tem chamado você nessa noite, Deus tem convidado você essa noite. Então existe um chamado. Existe uma voz que fala e é a voz do Senhor, atenda a ela. Vá nesta direção, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, não olhe para frente, olhe para o Senhor. Ouça esta voz e veja a sua palavra, o que ela diz. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês, também no versículo 2, muito importante, que os momentos de crise, eles são propícios a crescimento. Você pode estar passando um momento muito difícil nessa pandemia. Seja por trabalho, seja emocional, seja por não estar acostumado a ficar confinado, seja por atritos que surgiram. Mas é importante que você lembre, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Traga isso no seu coração, porque é no momento de crise que a gente cresce. Pode ser que a gente fique estagnado, depende do que você quer fazer e de como você vai agir. É no momento de crise que as coisas explodem. Se você se lembrar, tem muitas pessoas, muitos testemunhos, ou de pessoas comuns, ou de empresários que eram comuns, se tornaram grandes empresários. Eu mesmo já trabalhei com pessoas, eu trabalhei numa confecção aqui em São Paulo, que na década de 90 ela quebrou total a lona, né, das várias crises que haviam. E quando eu conversei com o dono, eu via no olho dele um brilho de quem havia quebrado já a segunda vez e ressurgido mesmo, como uma fênix. Então nessa noite, eu não sei do que você tem que ressurgir, mas é muito importante que você creia, que você ouça a voz do Senhor e que você diga claramente a Deus, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque é nesta crise eu quero ressurgir. Então se você está passando por essa crise que faz essa divisão enorme, muitas vezes entre você e Deus, e às vezes vivendo uma vida de igreja, uma vida religiosa, uma vida de frequência somente, se você está nesse distanciamento enorme, muitas vezes sem conhecer ao Senhor, essa é a hora que Deus quer intervir na sua crise, Deus quer intervir com um decreto, Deus quer intervir com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua fidelidade, e você pode dizer assim, eu estou sendo apertado, eu estou sendo jogado para lá e para cá nesse barco, eu estou sendo jogado no mar, eu estou indo para a boca do peixe, eu estou dentro dela, você nem sabe como é que eu estou, mas não importa se você está sendo apertado, o importante nesse momento é que você creia nessa possibilidade, nessa realidade da vitória que Deus tem para a sua vida, porque senão você vai perecer.
Nós só temos um lugar onde a gente pode se abraçar nessa noite, meu irmão. Nós só temos um lugar, meu amigo, onde você pode se abraçar, onde você pode dar os braços, onde você pode caminhar junto, onde você pode ter um olhar de esperança, onde você pode ter um olhar de fé, um olhar que transforma, é um olhar transformador, e esse é o olhar de Jesus. Esse é o olhar do Senhor, Ele transforma. Eu não sei como dizer isso a você. Nós vamos ver no livro de Jonas o que aconteceu, como essas coisas acontecem. Isso é um milagre, é um improvável, impressionante, não pode ser, porque é Deus quando entra na história, numa crise, numa situação, na vida, em um casamento, em um relacionamento, Ele restaura, Ele chama à existência coisas que não existem, é o que diz a sua palavra. Ele chama à existência alegria. Se você está sem alegria, se você está sem gozo, se você está sem celebração, se você está taciturno, se você está só vendo jornais, porque só falam de um tema e de uma matéria, clame ao Senhor e peça a Jesus nessa noite, que seja chamada alegria. Ele chama a existência coisas que não existem, Ele chama alegria no seu coração, na sua família, Ele chama o seu relacionamento novamente com Ele, Ele chama a fé no seu coração, Ele chama, Ele convida, Ele traz, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Porque na terra, onde Ele coloca, é o estrado dos seus pés. Na terra, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele domina, Ele tem o domínio. Ele tem o início, Ele tem o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início, Ele é o começo. Então é nele que você precisa acreditar nessa noite, que a sua crise pode ter e tem solução. Acredite nisso, nessa palavra. Então, mesmo que você esteja sendo apertado, está passando, lembra daquela máquina de carne moída, os mais antigos, né? Eu nem sei se hoje ainda existe, que você colocava a carne e saía moído lá, aquela carne moída, é terrível. Talvez você esteja se sentindo assim, sem forças, sem fôlego, cansado, está sobrecarregado totalmente. Hoje Jesus quer tomar a sua mão. E nesse livro de Jonas, Ele quer responder para você o que é que Ele quer de você. Ele quer de você, Ele quer responder o que Ele quer. Então Ele quer de você que você atenda ao chamado, que você ouça a sua voz. Fique calmo, não se desespere, porque Ele é o Senhor. Ele tem o domínio da sua vida, desde o seu nascimento, e hoje e eternamente, desde que você tem entregado o seu coração a Ele. Nesta crise, Ele está com você. No versículo 3, Jonas, ele não foge para Tarsis, ainda ali nesse momento de crise. Ele não foge para Tarsis, não. Ele não foge para Tarsis, mas ele foge da face do Senhor. É muito interessante que a Bíblia fala, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Ele foi para Tarsis, mas a fuga inicial, principal, era fugir de Deus e do chamado. Então, um outro alerta para você e para nós, não fuja para nenhum lugar, porque qualquer lugar que você fugir, é um só o significado, é fugindo da face dele, é fugindo da sua bondade, da sua sombra. Eu não sei o que leva você ou alguém a fugir, mas nessa noite é importante que você tome uma atitude. Não, eu não quero fugir para lugar nenhum. Com as minhas circunstâncias, com os meus problemas, com as minhas dificuldades. Eu quero estar diante da face do Senhor. Um outro ponto é que o versículo 3, 1:3, ele fala assim: e descendo para a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou sua passagem e ele desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. É interessante que vai descendo, desce para Jope, desce para o navio, desce para o porão, e é importante que você perceba e tenha uma noção de como está a sua caminhada. Se você está descendo, e as coisas não estão acontecendo, Deus quer falar com você, Deus quer tratar com você. E aqui diz que Jonas foi descendo, ele pagou a passagem e ele tinha uma necessidade para ir para dentro de algum lugar. Talvez aquela necessidade que nós estamos sentindo na pandemia, do abraço, aquela necessidade de sermos abraçados, né? Abraçados pelo nosso grupo,
abraçados pelos nossos amigos, abraçados pelo meio a qual nós vivemos, pelos grupos a qual nós frequentamos, que às vezes não somos referência e nós estamos proibidos disso. E quando a gente leva isso para a questão emocional, para dentro, Jonas está querendo ficar em um local aconchegante, sozinho e fechado. A Bíblia diz que ele foi para dentro de um lugar. E eu quero colocar uma questão aqui. Que esse dentro que você fica, assim como Jonas colocou, que ele desceu para dentro do navio. E foi para dentro do navio e para dentro do porão. Que o dentro hoje seja a presença do Senhor na sua vida. O colo aconchegante de Deus, o abraço querido do Senhor, a palavra de consolo dEle. Aquele que nos sustenta, aquele que nos levanta para passarmos em meio às dificuldades, ou aquele que passa conosco quando a gente vai caminhando junto também. Que você vá para dentro, sim, mas não do navio nem do porão, mas que você vá para dentro de Deus, do Espírito Santo, que o Espírito Santo fale com você e o resgate profundamente. O versículo 4, ele fala que o Senhor mandou ao mar um grande vento, um vento enorme, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar, arrebentar. Uma outra lição que a gente pode ter aqui, é que eu quero que você fique tranquilo. Deus sempre providenciará uma forma de avisar você. Deus sempre buscará uma forma de resgatá-lo. Deus sempre vai alertá-lo. Deus sempre vai buscá-lo, vai tentar buscar. Mesmo que seja numa negação sua ou minha, de tentar fugir, tentar ir para um outro lugar, ou de ficar mergulhado naquela crise. Deus vai sinalizar, vai enviar um vento, vai enviar uma tempestade, vai enviar uma circunstância, vai enviar um momento, vai enviar, eu não sei o que Deus vai fazer, vai tirar, vai colocar, eu não sei, mas Deus sempre encontra uma forma. Eu só peço que você nessa noite fale com o Senhor, Senhor, que o meu coração esteja muito aberto para entender o que o Teu Espírito Santo está dizendo, o que o Senhor quer falar para mim. O que o Senhor está me sinalizando da minha vida e da minha circunstância. E no versículo 5, dessa primeira parte, eu quero dizer o seguinte: a distância nos leva a descer, sempre a descer. Ele desce a Jope, ele desce ao porão, ele desce ao navio. Então é hora de você subir, meu irmão, subir. A gente olha o salmista, eleva os meus olhos para os montes, no monte do Senhor, sempre subindo. O povo de Israel sempre subindo, indo ao monte, sempre subindo ao encontro de Deus. Isso é significativo. E aqui diz que Jonas desce. Talvez você se identifique com isso. Dentro e na presença de Deus, mas muitas vezes descendo. Ele quer te resgatar nessa noite, para que você possa olhar para o monte, para que você possa olhar para Ele, para que você possa subir nele e com Ele, em nome de Jesus. Ponto 2, eu quero falar para vocês, uma outra questão, que fala a respeito de um momento a sós com Deus. E eu quero ler para você o capítulo 2, 1, 3 e 10. Porque nessa circunstância é importante que você pare. Porque houve um momento em que Jonas foi jogado do navio. E aí ele parou. E aí lá dentro ele teve que ter um encontro com Deus ali e abrir o seu coração, da sua forma, do seu entendimento, da sua concepção de vida. Então uma das coisas mais importantes hoje desse domingo é que você tenha um momento a sós com Deus. Mesmo em meio às guerras, às crises, não importa, mas que você tenha um momento a sós com Deus. Capítulo 2, versículo 1 fala assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então lá quando o Senhor já tinha providenciado um grande peixe ou um grande monstro marinho para engoli-lo, de lá de dentro então ele começa a oração dele. Aí você vai depois e vê toda a oração de Jonas. No versículo 3, ele fala assim: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas algas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. E no 10, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou
Jonas na terra. Essa é a hora que Jonas começava a arrumar a casa dele. Mas o que eu vejo que a Bíblia nos ensina e nos coloca é que é importante que você seja sincero com Deus nessa noite. E que eu seja sincero com Deus nessa noite. Que você chore na presença de Deus nessa noite, mas que você seja você. Porque Jonas, ele diz assim, que ele orou. Mas ele diz assim, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Não foi Deus que o lançou. Em função do que havia acontecido, da sua rebeldia, ele foi lançado pelos marinheiros. Talvez Deus não estivesse nessa circunstância se ele tivesse obedecido. Então ele coloca nos ombros de Deus uma circunstância. Assim como ele coloca nos ombros dos marinheiros também uma responsabilidade. Então, o que eu quero enfatizar nesse versículo, nessas partes aqui, é que é importante a transparência. Deus, eu sou assim, é isso que eu faço, é isso que eu penso, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, da tua intervenção. E tirando da sua frente toda a vida que dificulta, que atrapalha, e tudo aquilo que te causa atraso de vida diante de Deus. Jonas, ele fala, porque você me lançou no profundo. Não, Jonas, eu não te lancei. Você, os marinheiros, não foi Deus que o fez. Então eu vejo assim que na oração de Jonas, e ele vai falando depois, ele fala do templo mais tarde, ele fala da intenção de voltar ao templo, que para o judeu era muito importante. Mas ele vai associando assim, você vai me salvar, e eu vou voltar ao templo e vou pagar tudo o que eu devo, todo voto eu pagarei. Aí eu comecei a perceber assim uma oração meio, deixa eu negociar com Deus. Primeiro eu ponho para Deus alguma coisa que fui eu que fiz. Foi você me lançou no profundo do coração. É bonita a oração. Mas quando você vai vendo assim, peraí, tem algumas coisas que não conferem aqui, Jonas. Não conferem. Então o que eu quero trazer para nós nessa noite é que é importante a gente arrumar a casa. E esse momento a sós com Deus é agora mesmo. É nesse momento, é nesse domingo, é hoje. Diante de Jesus, diante do Senhor, que você arrume a sua casa. E você abra e você rasgue o seu coração, a sua alma diante do Senhor, e que Ele possa junto com você, aí onde você está nos assistindo, que você possa ter todos os cacos, Deus possa somar tudo, Deus possa reconstruir, Deus possa levantar, Deus possa escrever uma nova história, Deus possa colocar um homem, uma mulher de Deus de pé, com uma nova visão, com uma nova unção, com uma nova perspectiva de estar nele. É importante ter esse a sós com Deus, mas transparência com Ele. Muita, porque Ele conhece todas as coisas. E uma outra coisa que eu vejo aqui, que não tem nada melhor do que uma necessidade, para que a necessidade faz a melhor oração do coração. Qual é a sua necessidade hoje? Eu fico imaginando que às vezes a gente se poupa, a gente se reveste de algumas vestimentas religiosas, né? E passando dificuldade, passando apuro. Às vezes você visita uma pessoa, você conversa com aquela pessoa, a pessoa está passando uma dificuldade, uma situação, mas às vezes uma postura bem assim, não, está tudo bem. Né? Às vezes você vê pessoas, às vezes você mesmo, eu mesmo, poxa, é hora de buscar, é hora de rasgar o coração, é hora do cego de Jericó vir e tomar conta, aquela coisa assim que você, não, eu preciso, não, eu quero, não, eu tenho necessidade. Deus nunca vai rejeitar um homem que mostra interesse. E a Bíblia, ela é muito clara, você vá a Ele como você está, venha a Ele como você está, e Ele vai te transformar. Então hoje não é dia de poupar esforços. Hoje, em meio à crise, em meio a perguntas, em meio, Deus, o que você quer de mim? Não é momento de poupar esforços, não é momento de poupar palavras, não é momento de poupar joelhos, não é momento de poupar clamores, não é momento, não importa se é igreja A ou B ou C, é a Deus que você ora, é a Deus que você clama, e Deus responderá a você, Deus responderá a sua oração, Deus abrirá os mares, Deus fará parar a trovoada, Deus fará parar a grande tormenta,
Deus vai curar a sua enfermidade, Deus vai tirar a sua angústia, Deus vai curar a sua depressão. Sempre Deus, sempre Ele, no nome de Jesus. Esse assócio com Deus é importante, faça isso, jogo aberto. Não tem um coração rasgado, coração contrito, Deus nunca desprezará, a Bíblia diz. Um coração quebrantado, Deus nunca desprezará, nunca. O duro Deus vai tratar de uma outra forma, o de dura serviço, mas é o quebrado. Às vezes você está aí numa situação, segurando uma carcaça, segurando uma circunstância. Às vezes você é a pessoa que leva a família, você é a pessoa que é o comandante do time, você é a pessoa que lidera o grupo e está arrebentado, está com o coração apertado, está precisando de uma intervenção e não fala, e não diz, e não clama, e não busca ajuda, e não fala a Deus e mantém. E isso vai dando repercussão no seu coração, na sua vida física, e vai estourando você. Hoje Deus quer falar com você. A necessidade faz a melhor oração do mundo. Eu ainda não conheci uma melhor oração de alguém que está precisando, necessitando, urgentemente. E não tem coisa melhor do que você, quando vai contratar uma pessoa, você percebe o desejo, a vontade. Olha, eu não sei direito, mas eu quero fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. Eu lembro que esse é um testemunho pessoal, quando eu fui trabalhar numa empresa, na Unilever, eu tenho um amigo de faculdade e eu via que ele chegava com o carro da empresa e uma vez no banco 24 horas na fila, Rubão, eu falava assim: ô Carlos, que bacana esse seu carro aí, você vem de gravata com aquela mala, era Sica ainda, né? Eu quero trabalhar desse jeito aí, cara. Cara, eu quero ter um carro da empresa, esse meu Chevette aqui não dá, eu não aguentava mais. Já tinha mudado o motor de Chevette de álcool para gasolina, mas não virava. E aí ele falou: ó, eu vou te dar um endereço. Vai lá e faz uma ficha, ainda era uma ficha, né? Aí eu fui, e eu conversei com o supervisor, e o rapaz, e ele só me falou o plano: olha, a gente está pensando em desligar uma pessoa, tal, papapá. Olha, ele não devia ter falado aquilo para mim, que a vaga existia, era uma possível vaga. Eu não queria saber do rapaz, do que Deus ia fazer na vida do rapaz, tal, dos resultados que ele dava. Mas eu olhei para minha família, casado com a Beatriz, e a cada 15 dias eu ligava, eu pegava as fichas do orelhão ali em Moema, eu ia na padaria e colocava e falava com o supervisor: cara, e aí, já dá? A cada 15 dias eu sistematicamente ligava, até que um dia o gerente da regional atendeu e eu falei: ô Cruz, eu vou aí, cara, eu trabalho de graça, não tem problema. Não, você não pode andar com vendedor nosso, não sei o que tal. E assim, eu tenho experiências de não ter ganho porque fui a primeira opção, mas ganhei porque eu fui insistente. Fui insistente. E nesse momento Deus, eu acredito que quer pedir de você essa insistência, esse desejo. Você pode falar: mas eu não estou em condições, mas eu não sei se devo, mas o meu passado, mas o meu momento. Não importa. Não importa, Jesus morreu por você, derramou o seu sangue, purificou, e se você pede perdão pelos seus pecados, Ele o perdoa, e você tem comunhão com Deus. Vá com insistência, vá com, às vezes sem racionalidade, vá com paixão, vá com desejo, vá com vontade, mas vá, faça isso, execute, dê os passos. Cabe a você, cabe a mim, nessa noite, olharmos a nossa vida e chegar a uma conclusão: isso depende de mim, depende exclusivamente de mim, porque Deus já falou, Deus já orientou, Deus já disse, então é comigo e é com você, em nome de Jesus. Seja insistente. O terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é o que eu coloquei de: volte ao caminho. Deus, o que Ele quer de você? Que você volte à origem, que você volte ao caminho. Capítulo 3, verso de 1 a 3, eu quero ler aqui. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, porque agora Jonas já tinha sido vomitado na praia. Então, Deus fala com ele de novo. E Deus está falando conosco. E Deus fala muitas vezes conosco. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Senhor.
E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo o quê? Dispõe-te, vai, de novo, à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus falou com Jonas. Eu creio que Deus fala com você, não fala? Muitas vezes. Eu creio que nesse momento o Espírito Santo está falando com você. Está falando com pessoas. Aí é momento de se ajoelhar, é momento de levantar as mãos aí na sua casa, onde você estiver. E Deus falou assim, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Depois de Deus ter falado, ele foi. Segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Era uma cidade grande, Jonas fez o trabalho, e no versículo 10 diz o seguinte, depois de Jonas pregar, depois de Jonas falar, no versículo 10 ele fala assim, e viu Deus o que fizeram, porque Jonas pregou e as pessoas se converteram. O rei ouviu, o rei conclamou um jejum, não foi nem Jonas, conclamou um jejum, pano de saco, sobre cinza, tal, e aí se arrependeram, e Deus viu uma atitude de arrependimento. Nossa, e um coração quebrantado, Deus não rejeita. Um coração arrependido, Deus não rejeita. Deus não rejeita. E viu Deus o que fizeram. Fizeram algo. Por isso é importante que nós façamos. Tomemos uma atitude. Como se converteram? Deus viu isso. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito, que lhes faria, e Deus não fez. O povo não foi consumido, como Deus disse que se eles não se arrependessem. O povo se arrependeu, o povo se converteu. E eu fico pensando aqui, que você pega outros profetas, eu lembro de Jeremias, quando ele, na sua caminhada, em algum momento fala, Deus, eu estou pregando, ninguém se converte nesse negócio, né? Nas lamentações, nas reivindicações, nas reclamações. Eu chego a falar para você que Jonas fez o básico, meu irmão. Jonas fez o básico. É como se falasse, fez mal e porcamente lá, ele passou por Nínive e falou, fez o que mandou. Olha, ele não pregou o que Jeremias pregou, ele não pregou o que Isaías fez, ele não fez o que Oséias se movimentou, ele não fez. Ele fez o mínimo. Se você vê o que ele falou, é curto. Ele fez aquele pedaço. E ele foi usado por Deus. E eu quero que você olhe para a história da sua vida. Poxa Deus, como é que você pode me usar? Claro, porque esse é o imponderável de Deus. Esse é o imponderável de Deus. Ele usou essa pessoa com todas as dificuldades que você já viu. Deve estar folheando a Bíblia aí na sua casa, no smartphone, vendo. Caramba, ele foi jogado, ele resistiu à voz. Ele era um profeta que não queria proferir. Ele era um profeta que não queria dar profecia. Ele era um profeta que estava totalmente fora daquilo que Deus estava querendo. E Deus vai e usa esse camarada. Ele era filho de Amitai, que é Ben Amitai, traduzindo em hebraico assim, o mais próximo é minha verdade. Ele era filho e tinha como referência minha verdade, fidelidade. E ele correu, não foi muito fiel ao que Deus tinha pedido. Jonas não falava com Deus, você vê na Bíblia, Deus perguntando para ele não fala, não tem resposta, não tem colocação. Dê uma olhada, ele não responde a Deus, ele não fala. E quando ele fala é para colocar algumas situações. Ele joga a responsabilidade nas costas dos marinheiros, né? Porque ele podia ter pulado. Ele podia ter pulado no mar. Mas ele pede, joguem vocês, me joguem no mar. Então é uma pessoa com todas essas dificuldades, e que no momento de maior tormenta daquele navio, o que ele faz? Ele desce o porão para ficar sozinho. Os marinheiros, da qual a gente não esperava essa situação, eles começam a buscar cada um seu Deus. Vê aí na sua Bíblia, Deus com D minúsculo. Cada um busca o seu Deus, cada um clama. Vamos clamar porque vai arrebentar o barco por algum motivo. Nós vamos afundar todo mundo e vamos morrer no meio da água. Então cada um começa a clamar. Ele não faz isso no meio da tormenta, ele não ora. E são as outras pessoas que oram. Com este esforço todo de Jonas, enquanto Jeremias vai, o Senhor, não teve uma conversão
mais de 120 mil pessoas se convertem. Com todo esse esforço que Jonas fez, toda a cidade de Nínive se converteu. Inclusive o rei. E você, e eu, olha o que Deus quer fazer conosco. Nós somos resgatados. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Nós pertencemos a Ele. Olha a promessa que está sobre você e sobre mim. E às vezes a gente desprezando, né? Então, com tudo isso, Deus salva toda a cidade. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Porque Deus estava preocupado com Nínive até então. Muito preocupado com Nínive. Com a cidade de Nínive, com as pessoas. Porque você vê o tema, é o livro de Jonas. Deus preocupado com as pessoas. Deus preocupado com os animais. E nesse momento, Deus resolve a situação de Nínive. Mas agora, no último ponto, ele vai trabalhar a vida de Jonas. E é isso que eu quero falar para você no último ponto, é um Deus para cuidar de Jonas. Um Deus para cuidar de você. E eu quero, não vai ser versículo a versículo, mas eu quero já ressaltar aqui que ele olhou para uma cidade e para um povo e usou aquela pessoa. Não importa a situação dele, como ele estava, a rebeldia dele, a insolência dele, a vagareza dele, a inconformidade. Não, eu não vou pregar a palavra para quem está destruindo a gente aqui, não vou dar esse boi. Não vou dar essa moral para os ninivitas lá, porque os assírios já passaram aqui. Não vou, não vai virar. Ele não fala. Então, apesar de toda essa tentativa, desta oração, e às vezes a gente pode se defrontar com isso e se identificar, como eu falei no início. Esse Jonas, esse sou eu. Isso vale. No último capítulo, versículo 1, desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Do que Jonas desgostou? Que Deus curou toda a cidade, Deus salvou os ninivitas. Isso é muito importante porque esse último capítulo fala muito a respeito da vida dele e porque essa visão de mundo prejudica a vida dele e uma visão de mundo errada prejudica as nossas vidas. Esse ressentimento que Jonas, esse profeta de Deus, ele é um profeta que Deus levantou. Ele tem um coração ressentido. Ele convive com Deus. Deus fala com ele. Olha isso. Deus fala com ele. Falou a palavra do Senhor a ele. Né? Fico imaginando se foi sonho, Deus falou direto. Eu não busquei essa informação. Mas eu fico imaginando que Moisés queria ver a face de Deus, né? E Deus falou, não, fica aqui na fenda, eu passo de costas, tal. Ele ouviu a voz do Senhor. Ouviu a voz do Senhor, provavelmente Jonas. E nós ouvimos todos os dias. Mas o nosso coração ainda está ressentido. Nosso coração está ressecado. Mesmo fazendo a sua obra. Mesmo estando nas fileiras. Esse ressentimento atrapalha a vida de Jonas. E aí eu quero colocar para você o que é que está atrapalhando em matéria de ressentimento. De sentir algo que já passou e que já deveria ter sido tratado. Sentir novamente. É ressentir. Espírito Santo traz na memória do teu filho aquilo que tem feito com que o desgosto venha. Que uma pessoa ressentida e ressecada é terrível, é de difícil trato, é sem amabilidade, não dá nem para chegar. Tamanha sequidão, tamanha blindagem que a pessoa faz. Talvez você esteja assim, blindando a sua vida para que ninguém tenha acesso. Ninguém tem acesso. Talvez a pandemia era tudo que você precisava, para que ninguém tivesse acesso a você. Mas é Deus que quer trabalhar, porque Ele quer enviar você e quer usar você. Eu sei que Deus ainda usa muitos assim mesmo, usa a mim mesmo dessa forma, com os erros, com as dificuldades. Deus quer trabalhar. Segundo ponto. Ele tem em Jonas 4:2, o que eu chamo de uma visão de mundo equivocado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu te disse, que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Deus tinha um problema com Jonas, talvez um problema conosco, mas a questão é que Jonas tinha uma visão de mundo que tinha que ser do jeito dele, da forma dele, na hora dele. Então eu pergunto para você e faço essa pergunta para mim, porque eu prego para mim primeiro.
E nesse momento de pandemia, onde nós estamos sem a igreja, é ótimo. Eu fico com muita vontade porque eu prego para mim mesmo. Mas eu sei que você está me ouvindo, mas eu sempre prego para mim mesmo. E eu fico olhando aqui, qual que é a minha visão de mundo? Qual que é a sua visão de mundo? É impor aos outros aquilo que você acha correto? É impor à sua esposa? É impor aos seus filhos? Qual que é a visão de mundo? O que Deus tem para você? O que Deus quer para você? O que Deus quer de você? Que a sua visão de mundo seja a visão de mundo dele, de misericórdia, de bondade, de piedade. Jonas não teve essa visão. E aí ele sofreu muito com isso. Foi usado, mas ele sofreu demais, demais. Então a gente vê que ele tinha essa questão, tinha que ser do jeito dele. E era uma pessoa comprometida, provavelmente, em várias questões. Dúbio, eu não sei, virado ali no girai, uma hora estava bom, outra não estava, ele queria morrer um momento. É muito doido esse negócio. Aí isso vem para nós. E como é que nós somos? Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que é a minha visão de mundo? Como é que é a sua visão de mundo? É impositiva com os outros? Vai ficar sufocante assim. E às vezes Deus quer trabalhar conosco e nos colocar numa crise, permitir uma situação para que a nossa visão de mundo seja a visão de mundo dele. Um segundo ponto que eu quero colocar é Jonas 4, de 3 a 5. Diz assim: peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, não responde nada para Deus. Imagina que ele vira as costas e vai, e sai. Olha isso, olha o senso, olha a dificuldade, olha a situação. Ele sentou-se ao oriente, assentou-se ao oriente da mesma, ali na cidade, e ali fez uma enramada, uma cabana, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas queria ver sangue da cidade, meu irmão. Ele era um profeta. Ele estava preocupado com o que ia acontecer com os outros. E é uma pergunta muito, quando Deus fala, é razoável esse teu sentimento, isso que você está sentindo, muito parecida com o que Deus faz a Caim. Mas faz sentido isso que você está sentindo? Essa ira? Porque eu aceitei o do teu irmão e não aceitei o teu? Faz sentido esse? Deus já sabia do que ia no coração de Caim. Então, nessa noite, é muito importante que a gente se preocupe mais conosco do que o que Deus está fazendo com os outros. Se você olhar para o que Deus está fazendo com os outros, vai ser de um peso para a sua vida. Se você olhar para uma comparação, e Jonas estava querendo ver sangue. Ele estava tão noiado assim, ele estava tão virado, que ele foi, sentou ali fora da cidade, fez uma cabana e falou: quem sabe Deus não muda de ideia. A visão de mundo dele estava destruindo ele. A visão de misericórdia, a visão de piedade. O que é a visão de misericórdia? De um coração quebrado, de um coração aberto, um coração piedoso. Você ouve isso muitas vezes todo domingo, toda semana, e Deus está falando com você. A visão de mundo de uma pessoa destrói quando ela está distoante daquilo que Deus tem como visão de mundo. Então é importante que a gente entre nos eixos essa noite, todos nós. Então ele fala: o teu ressentimento faz sentido, e ele nem fala nada. Ele vai para fora, se assenta e espera. E aí Deus, como última parte aqui, versículo 4, 6 a 8, o negócio é muito sério com Jonas. Deus para tudo e mexe na natureza e faz uma boboreira lá. Fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, ficou feliz, né? Ele queria ver a destruição da cidade, era o profeta que queria que todos fossem para o inferno, esse era ele. Ele sentou feliz da vida, maravilha. Deus faz a planta, em algumas traduções uma boboreira, cobre, faz sombra sobre a cabeça dele, a fim de livrar do enfado dele. Mas no dia seguinte, subir da alva, Deus envia também um bicho lá, um verme, fere a planta e esta se secou. E no 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia. Pelo que pediu para a morte, pediu de novo a morte, dizendo: melhor me é morrer
do que viver. Deus para tudo para cuidar de Jonas. E Deus para cuidar de nós, sem dúvida nenhuma. Porque Deus percebe que o problema é muito mais sério do que Ele imagina. Essa visão de mundo pode matar você. E hoje o Espírito Santo quer e diz a você assim: olha, sua visão de mundo é a visão de mundo de Deus. Nossa visão de mundo é dele. Nós vamos na contramão do que as pessoas falam, do que o mundo diz, né? Nós vamos na contramão. A sua visão de mundo deve ser a visão de que Deus tem colocado. E aí a situação ficou de uma forma que Deus tem que parar, e Deus para mesmo para alterar a natureza, fazer uma planta para mostrar a Ele que Ele dá, que Ele retira, que Ele é Senhor, mas que Ele te ama e Ele te quer bem. Porque nesse processo todo Ele estava tentando tratar da vida de Jonas e cuidar da vida de Jonas. E no último ponto, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que te enfades por causa da boboreira? Então perguntou Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, olha o que ele responde. E olha o que nós respondemos às vezes para Deus na nossa ira, na nossa inconformismo. E a gente se isolando, eu estou certo. Não, isso aí é um absurdo que Deus está fazendo. Não, isso não pode ser. Não pode usar aquele tipo de ferramenta. Não, é fora dos meus padrões. Isso é impossível. O Espírito Santo está dizendo assim: abra o seu coração mais do que a sua cabeça para as formas e como Deus está trabalhando. E ele responde a Deus: é justo sim, é razoável a minha ira até a morte. E às vezes eu vejo, nessa época de pandemia, a gente cuida de muito de adolescentes, tantos querendo a morte, buscando a morte, querendo dar fim à vida. E eu vejo Jonas numa mesma situação, mas a gente percebe que está fora do eixo, totalmente fora, e precisa da graça de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia, da salvação, da bondade, porque ele fala para Deus, nessa conversa com Deus, ele fala: é sim, é justo, tornou o Senhor. Tens compaixão da planta que não te custou nada, trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E o que eu fico pensando assim é que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas nós somos implacáveis. Deus é longânimo, mas eu sou implacável, você é implacável. Isso é bom para Deus lá com alguém, mas quando chega na minha realidade, eu sou implacável, eu sou duro, eu sou severo comigo mesmo, eu sou o cara que me censuro, eu sou o cara que sou implacável nas minhas ações, nas minhas atitudes, esse sou eu. Será que esse é você? Porque Deus é bom, mas nós somos implacáveis. Então essa palavra que Deus traz para nós nessa noite. E é nessa reflexão de Jonas que eu quero encerrar. E quero encerrar com Mateus 12, a partir do 38, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Eu quero dizer a você que o que Deus quer de você, Deus quer que você tenha um coração misericordioso, piedoso, uma visão de mundo como a que Ele tem. Deus quer que você seja menos implacável, e não implacável com você mesmo. A despeito de toda a realidade que você teve, a despeito de toda a vida que você passou, a despeito de tudo que aconteceu, que você não seja o seu carcereiro. Você muitas vezes dorme com esse carcereiro, levanta com ele, vai trabalhar com ele. É bom com outros, às vezes com o da casa, mais implacável, e consigo então, muito mais. O Senhor Jesus quer nos libertar nessa noite. E eu quero pedir que você aí na sua casa, onde você está, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, nesse mundão, nesse Brasil,
E que você que ouviu essa palavra, se você estivesse aqui, a gente pediria para você se levante. Mas eu quero, você que está aí que nunca teve esse relacionamento com Jesus, mas entendeu que esse é um chamado para você, entendeu que esse é um chamado para a sua vida, entendeu que isso faz sentido para a sua história, entendeu que isso faz sentido para a sua caminhada, que Deus está chamando você, que Deus está chamando você que quer receber a Ele como Senhor, como Salvador. Você ouviu essa história e vai ser incrível. Isso tem a ver comigo, tem a ver com Jonas, mas isso tem a ver comigo. E eu quero Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Senhor, eu quero esse Deus. Eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque fortemente e faça essa oração que eu vou fazer. Repita essas palavras: Senhor Jesus, na tua presença eu entrego a minha vida, a minha história, a minha caminhada. Senhor, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, da qual nunca mais será apagado. Senhor, toma minha mão nessa hora onde eu estou, no meu quarto escuro, na minha sala vazia, ou na minha cozinha, onde eu estou aqui, toma minha mão. E em nome de Jesus, me salva. E que o milagre, o imponderável de Deus aconteça agora na sua vida, meu irmão. Na sua vida, você que fez essa oração, reconheceu a Jesus como Salvador. Esse imponderável, que até agora, até há pouco tempo você dizia: não, eu não é possível, é para os outros, para mim não, é para você, chegou para você. As boas novas de salvação chegaram a você. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu filho que levantou a mão, teu filho que se ajoelhou, que fez essa oração pela primeira vez, e que o Senhor o sustente, que o Senhor o guarde, e que o Senhor o liberte, em nome de Jesus. Tem o QR Code que você tem na sua tela. Aceitar Jesus, acesse, você vai ter mais orientações aí. Eu também quero, nesses últimos 3 minutos que eu tenho, orar pela sua vida. E eu quero, você que tem o Senhor, você que caminha com Ele, você que transita com Ele, você que mas se identificou em algum momento aqui. Essa história tem a ver comigo, essa história da palavra de Deus tem a ver comigo. Então, se você está na sua casa sentado, eu peço que você fique em pé. Fique em pé de uma forma simbólica, de uma pessoa que deseja, de uma pessoa que anseia, de uma pessoa que pode estar passando o último fio, os dedos estão na ponta já para cair, mas você é a pessoa que Deus vai levantar essa noite. Fique de pé, você que entendeu que é para mim essa palavra e essa libertação hoje. Eu quero orar nesse último minuto. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar a mão desse teu filho, dessa tua filha, desse jovem, desse adolescente, aonde eles estão. Que haja, Deus, uma alegria no coração, que não existia, mas que foi chamada por causa do Senhor. Que haja um refrigério, que haja um gozo, que haja uma paz, que haja um transbordar. Que o seu deitar nessa noite seja diferente, que a sua esperança seja renovada, e que a fé no Senhor e na sua palavra, esta sim, seja implacável na vida do teu filho. Que ele, ó Deus amado, tenha uma visão diferente da vida, do mundo e do relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Deus abençoe, Deus o fortaleça. Nós amamos você e que você tenha uma grande semana. No nome de Jesus, um beijão no seu coração e a gente se vê em breve. Deus abençoe.